Estão comigo Igor Moura e Leonardo Boris aqui no Assunto é Futebol Segundo Tempo desta segunda-feira. Deixa eu começar com o Boris porque tem toda uma movimentação aí do Santa Cruz, da chegada dos empresários da SAF, e o clima é de avanços no sentido de que esses empresários já estariam no Recife para continuar a conversa, né, da possibilidade do Santa Cruz fechar a SAF a qualquer momento. É por aí, Boris, boa tarde. É por aí, Haroldo. Boa tarde para você, boa tarde para Igor Moura, para o amigo e para a amiga ligados aqui no Assunto é Futebol Segundo Tempo. Inclusive os empresários, como você disse, já estão aqui em Recife, na capital pernambucana, o empresário Márcio Gadar e também o Vinícius Diniz. Vinícius Diniz, que foi ex-proprietário do Atlético Clube de Minas Gerais. E como João Vitor apurou, esses dois estão representando mais 3 empresários e mais um fundo de investimento. Não quer dizer que eles serão os donos. Os donos serão 5 empresários mais um fundo forte de investimento. E as conversas estão bastante adiantadas e o Santa Cruz, a qualquer momento, pode começar a divulgar aí a sua sociedade anônima de futebol. É bom lembrar que há uma prerrogativa de promessa do presidente Bruno Rodrigues de levar proposta para o Conselho Deliberativo e, depois de aprovada no Conselho, levar para a Assembleia Geral de Sócios. Portanto, há essa prerrogativa. Como existe a prerrogativa também do presidente, que não é a intenção dele, mas estatutariamente ele poderia assinar e resolver a parada. Mas acredito eu que agora está muito bem encaminhada a SAF para o Santa Cruz. Haroldo. Igor Moura, a presença dos empresários aqui, possíveis, entre aspas, novos donos do Santa Cruz, já aumentam realmente essa possibilidade do fechamento do negócio? Boa tarde. Boa tarde, Haroldo. Um abraço para o Boris, um abraço para todo mundo, uma ótima semana para todos. Aumenta a possibilidade do negócio porque me parece o seguinte, que as primeiras visitas que eles fizeram, já haviam feito, inclusive visitas, o João apurou isso, e essas videoconferências com o atual presidente, Bruno Rodrigues, com o atual vice, né, o Vitor Tavares Pessoa de Melo, tudo isso aconteceu para análise e estudo do macro. No caso, o Vitor é presidente do Conselho. Isso, perdão. Marco Benevides, que é o vice-presidente. Perfeito. Obrigado, Boris. Exatamente, troquei aqui. Enfim, então, o macro, isso foi analisado por quem vai ser investidor de Santa Cruz. O macro, o que é o Santa Cruz externamente? Alguns detalhes importantes que o investidor precisa saber. Questão do Arruda, como é que está estruturalmente, como é que está a questão do CT, elenco, custo com futebol, tamanho do passivo, isso é o macro. Essa visita a Recife, desses principais empresários, são 5 ao todo, segundo o João Vitor chegou a mencionar, essa visita é mais para as análises mais minuciosas, as reuniões para saber de mais detalhes internos do clube, antes de assinatura, antes do Santa divulgar e, segundo o próprio presidente Bruno Rodrigues, quer seguir todo o rito que ele não precisaria fazer por conta daquela Assembleia Geral extraordinária que aconteceu no dia de um jogo de Santa Cruz, aquela coisa nefasta, aquela votação nefasta que foi feita há 2 anos atrás, 3 acredito, que deu plenos poderes ao presidente do Executivo. E ele mesmo, sabendo dessa possibilidade, me parece que ele não quer dar canetada, ele quer seguir todo o rito, e antes desse rito ser seguido, tem essa reunião com esses investidores, acredito que para análise mais minuciosa do clube, alguns detalhes que eles precisam saber e querem saber. Então, uma visita que é praticamente para selar o aperto de mãos entre o Santa Cruz como instituição aos acionistas, aos investidores da SAF. Lembrando que a SAF do Santa Cruz é um dos temas do debate de hoje do Fórum Esportivo. Começa às 7h da na Rádio Jornal com a apresentação do João Vitor Amorim, que está apurando tudo aí sobre o Santa Cruz durante a tarde e vai estar logo mais na apresentação do Fórum Esportivo às 7h depois do Bola Rolando. Bom,
É sempre bom, a gente sempre fala isso aqui, né, Igor e Boris, de que existem procedimentos a serem respeitados, né? Existem protocolos a serem respeitados em relação à SAF. É claro que para a situação que o Santa Cruz está, a torcida fica muito ansiosa. E o que a gente mais ouve é essa ansiedade, essa vontade de que o aporte financeiro já seja feito logo, que o Santa Cruz mude de patamar, mude logo de gestão, já seja uma nova gestão, um novo modelo de negócios, que o Santa Cruz esteja aí pronto para um novo momento. Mas é preciso respeitar algumas etapas e prazos. O Boris até falou agora há pouco, né? O presidente poderia tomar uma decisão já rápida, mas já teria se posicionado de forma a ouvir outros tricolores, respeitar processos. Então, qual seria a previsão, Boris, para que a SAF pudesse ser, evidentemente, já instalada dentro do clube? Na nossa jornada esportiva de ontem, eu conversava exatamente sobre isso com o Igor Moura e também com o Leonardo Vasconcelos. Eu acredito que para a SAF ser instalada no Santa Cruz, nesses termos, que você tem todo o rito a ser cumprido, não só o rito de Conselho Deliberativo, como também de Assembleia Geral de Sócios, mas você tem o rito de contratos. Para você levar a proposta para o Conselho, tem que ser uma proposta não vinculante, porque você não pode assinar. Se você assinou, já está valendo. Então, o Conselho aprova ou não. Para a Assembleia Geral de Sócios, a mesma forma. É uma proposta não vinculante. Mas, respondendo mais diretamente à sua pergunta, nós chegamos à conclusão, eu e Igor, ontem, que pelo menos uns 4 meses para que a SAF seja instalada. Agora, como diz Igor, a palavra que eu gosto muito, o Santa Cruz deu um passo gigantesco realmente para se tornar SAF. Esse é o prazo, Igor, que você está esperando? 4 meses? Acredito que sim, porque depois da assinatura da não vinculante, o Santa vai divulgar toda a situação, colocar o preto no branco, para o Conselho Deliberativo. Depois do Conselho ficar ciente, tem os sócios do Santa, a torcida do Santa ficar ciente com toda a situação, para depois assinar a proposta vinculante. Aí o que começa? Os investidores vão colocar profissionais, contratados por eles mesmos, em cada área do clube. Uhum. A parte estrutural, um profissional. Do futebol, a gente já sabe que tem um nome forte, mas não vai ser só um governo de transição. Perfeito, exatamente. Aí vai chegar profissionais capacitados para cada área específica. Daqui que o cara chegue, se ambiente, estude a situação, o Santa vai estar em plena temporada, em pleno vapor. Campeonato Pernambucano, Série D do Campeonato Brasileiro, já que não tem mais como jogar a Copa do Nordeste. Após isso, talvez já tenha algum aporte financeiro que anteceda o início da Série D do Campeonato Brasileiro, pós-estaduais. Isso pode acontecer se a proposta vinculante já tivesse sido assinada. O aporte financeiro pode acontecer. Aconteceu com o América de Natal. O América recebeu um pequeno aporte, não foi um aporte gigantesco, milionário, como muita gente pensa que é. O Santa tem 1 bilhão na conta para fazer o que quiser. Não é assim. Não é assim. Não, é longe disso. Mas existe a possibilidade do Santa ter um aporte. Por exemplo, o Santa não tem hoje uma folha de 650? Pode acontecer um aporte para o Santa tentar construir uma campanha na Série D com uma folha de 1 milhão. Que para uma Série D de Campeonato Brasileiro já é uma baita, uma senhora folha de futebol. E para você convencer atleta de instante, patamar Série C, patamar talvez banco de Série B, você precisa pagar uma grana mais alta do que o mercado pode oferecer para esse cara, para convencer. Né? O cara não vai descer de patamar para Série D. E passar confiança para o cara, né? Exatamente, tem todo esse contexto. Você tocou num ponto muito importante para explicar, principalmente ao torcedor que está focado só na questão de time. Você tem 1 bilhão para ser pulverizado ao longo de 15 anos. Só que você tem uma recuperação judicial para mais de 320 milhões, que você pode equacionar com os seus credores em 10 anos. Eu acredito que esse aporte, mesmo que de forma tímida ou média, para o Campeonato Brasileiro da Série D, vai ser muito bom para o Santa Cruz, sabe, Haroldo? Mesmo a SAF não
estando firme e forte ou completamente instalada, mas um aporte com certeza vai vir, porque é de interesse desses investidores começar a galgar aí novos patamares em termos de futebol, da Série D para a Série C, da C para B e até chegar à A. Primeira meta principal é sair da D, que é a mais difícil. É uma divisão para sair, é o acesso mais difícil do futebol brasileiro, é sair da D. Porque você tem que ter poder de convencimento, tirar alguém de um patamar maior para reforçar o seu elenco na D. Você tem uma fase de grupos que não é tão complicada assim de se passar, são 4, ok, mas tem 3 mata-matas que um tempo de jogo ruim acarretam na eliminação. 13 sentiu isso na pele contra o Itabaiana agora na Série D passada. Fez uma grande primeira fase, no mata-mata no segundo se deu mal. É muito difícil sair da D. Saindo da D, você já começa a planejar primeiro. Você não entra com a faca no pescoço em estaduais. Você já começa a planejar que não vai ter mata... A Série C não tem mata-mata para subir, né? É uma fase preliminar e depois quadrangulares. Fica menos complicado para quem tem organização administrativa e dinheiro. O Santa provavelmente vai ter, o problema é sair da D. E o empresário Vinícius Diniz tem esse expertise com o Atlético, né?